Bom, no segundo exercício, temos as curvas C1, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16, e C2, y ao quadrado igual a 6x. O exercício pede para fazer a intersecção das curvas e mostrar que esses são os pontos dela, e depois para a gente calcular a área entre as curvas. Então, o primeiro passo para isso é desenhar as curvas para a gente ter noção de como vai ser as interseções. A primeira curva é uma circunferência de raio 4. A gente sabe disso porque a equação geral de uma circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado, ou r ao quadrado. Então, o valor que está aqui no final, que é 16, é igual a r ao quadrado. Então, r é igual a mais ou menos 4, certo? Só que um raio não é negativo, então só faz sentido o valor 4. Então, aqui temos uma circunferência de raio 4. Já y ao quadrado igual a 6x é uma parábola. Estamos acostumados com a parábola do tipo y igual a x ao quadrado, certo? Essa parábola y igual a x ao quadrado, ela cresce dessa forma para o eixo y positivo. Só que, se pensarmos da mesma forma, só que se colocássemos o x no lugar do y, ficaria x igual a y ao quadrado. Então, nesse caso, x igual a y ao quadrado, ela cresceria para o lado do x positivo, certo? Essa é a forma, acho que mais simples de você pegar um gráfico que você já conhece e analisar ele em outro eixo, quando ele está escrito de formas parecidas. Então agora eu vou fazer o esboço daquelas duas curvas. Essa parte de abertura dessa parábola não faz muita diferença, nem se os valores da circunferência estão exatamente certos. O importante aqui é a gente poder analisar a intersecção entre elas, que vai ser nesse ponto e nesse ponto aqui embaixo, e avaliar o quê? Que aqui é 4, aqui é 4, e a intersecção vai ser a área dentro delas. Então vamos resolver o primeiro item, encontrar a intersecção. Para encontrar a intersecção, eu posso resolver esse sistema de equações. E a resolução dele vai ser onde os pontos são iguais. Então eu posso pegar x ao quadrado mais y ao quadrado, e no lugar do y ao quadrado já substituir o 6x. Essa eu acho que é a forma mais simples de resolver. X ao quadrado mais, no lugar do y ao quadrado, eu substituo pelo 6x. Menos 16 igual a 0. O 16 que estava aqui, eu já passei para esse lado. Fiz isso para poder resolver essa equação de segundo grau, e para isso eu vou utilizar a Bhaskara. Agora vamos fazer uma análise desses resultados. 2. O x pode ser 2? Sim, porque o x pode ir de 0 até 4. Pode estar nessa área. Agora, o x pode ser menos 8? Não, porque menos 8 está aqui fora. E ele vai no máximo até o menos 4. Então, só uma das respostas convém, que é o x igual a 2. Agora, para o x igual a 2, vemos que temos dois resultados. Um aqui para cima e um para baixo. Agora, para obter o valor de y e assim ter o par ordenado, a gente vai colocar para x igual a 2. O que temos? Vamos voltar na equação. Pega essa equação, y ao quadrado igual a 6x, certo? Então, y ao quadrado é igual a 6x. E agora, eu quero saber só o y. Então, y é igual a mais ou menos raiz de 6x. E, por sua vez, o x é 2. Então, eu vou ter que y é igual a mais ou menos raiz de 12. Raiz de 12
é a mesma coisa que 4 vezes 3. Aí o que eu posso fazer? Eu posso tirar o quadrado do 4 e deixar só no 3. Então vai ficar mais ou menos 2 raiz de 3. Então, se para o x igual a 2 eu tenho mais ou menos 2 raiz de 3, então eu tenho dois par ordenados. Eu tenho 2 com mais 2 raiz de 3 e eu tenho 2 com menos 2 raiz de 3. É isso que o item 1 pediu para provar, certo? 2 com mais ou menos 2 raiz de 3. Esse menos está aqui porque na hora de fazer o exercício escreveram errado. Mas perceba que a intersecção dele não é no 2. Não para esse caso. Agora vamos resolver o segundo. Calcular a área da região limitada pelas curvas. Aqui eu vou escrever os pontos para poder lembrar, né? Então vamos a 2, certo? Calcular a região da área, né? A área da região limitada pelas duas curvas. Esse 2 tem como se resolver de duas formas, por integral simples e por integral dupla. Para você fazer por integral simples, o que poderia acontecer? É possível fazer só essa parte superior, e aí você multiplica por 2. E para resolver essa parte superior, você resolveria de 0 até 2, de 0 até 2, e a integral ia de 0 até essa curva. E aí depois você resolveria mais uma integral de 2 até 4, que é de 0 até a curva, que é a circunferência. E aí você somaria as duas e multiplicaria por 2. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma única integral, só que dupla, que eu vou integrar de menos 2 raiz de 3 até 2 raiz de 3. Só que, em vez de pegar a variação, como pegamos geralmente, entre a curva de cima e a curva de baixo, eu vou pegar entre essa curva e essa, nesse sentido. Paralela ao eixo x. O que geralmente fazemos é pegar paralelo ao eixo y. Só que aqui, se eu pegar paralelo ao eixo x, eu vou ter que fazer apenas uma integral. Apesar de ser dupla, será uma integral. Que eu vou ter uma curva que limita superiormente, que vai ser a circunferência, e a curva que limita inferiormente vai ser a parábola. Então vamos pensar quais seriam as variações. Bom, a nossa região R seria o quê? Em y, ela varia de menos 2 raiz de 3 até 2 raiz de 3. Então fica menos 2 raiz de 3 menor ou igual a y menor ou igual a 2 raiz de 3. Em x, como é que fica? Ele vai variar embaixo, né? Com uma y ao quadrado sobre 6. Eu só isolei o x aqui, certo? Só passei para lá para ficar o x separado. Menor ou igual a x, menor ou igual a... E agora de cima. Que ficaria, né? A parte positiva. Por que a parte positiva? Porque a parte positiva da circunferência, se eu descrevo ela em relação a x, se eu isolo x, é essa parte, é a positiva. Que temos valores de x positivo. E essa parte aqui seria negativa. Se eu isolo y, a parte positiva seria essa e a parte negativa seria essa. Então, para esse caso, ficaria 16, né? Tem um 16 menos y ao quadrado. Eu isolei o x aqui, passei o y ao quadrado e depois a raiz. E por esse motivo que eu expliquei do que é positivo e negativo, que aqui não ficou mais ou menos e apenas ficou mais. Você pode resolver dessa forma?
Sim, mas temos como resolver por coordenadas polares. E é isso que eu vou fazer, resolver por coordenadas polares. As coordenadas polares que eu vou usar são as padrões, né? Eu vou usar uma transformação, r cosseno θ, y igual a r seno θ. O jacobiano das coordenadas polares já são conhecidos, né? O jacobiano dessa transformação. E em módulo ele é r. O jacobiano ele faz a correção de área. E agora nós temos que ver quais são as variações. Aqui nós temos variação quanto ao ângulo, né, das coordenadas polares e quanto ao raio. As coordenadas polares são definidas. O ângulo começa no eixo x e rotaciona no sentido anti-horário. E o raio vai de 0 até o necessário. Então, para fazer a variação do ângulo, eu tenho que saber qual é o máximo que ele vai variar, né? E o máximo que ele vai variar é essa aqui, ó. Esse tanto aqui, né? Daqui até aqui, certo? Tanto para cima, tanto para baixo. E aí depois eu vou ter que fazer a variação do raio. Variação de θ eu vou escrever a tangente de θ é igual a 2 raiz de 3 sobre 2. Então, θ é igual a arco tangente de raiz de 3, que é conhecido, isso é 60 graus, ou π sobre 3, certo? Θ, π sobre 3. Por que eu escrevi tangente de θ igual a isso? Porque a tangente, né, é esse lado e esse lado, que são conhecidos. Este lado é 2 raiz de 3, esse lado é 2. Então, entre eles eu tenho um ângulo, certo? E este ângulo é π sobre 3. Aqui para baixo vai ser a mesma coisa, só que vai ser menos π sobre 3. Então, a variação de θ é de menos π sobre 3, menor ou igual a θ, menor ou igual a π sobre 3. E agora vamos à variação do raio. Percebam que, no máximo, o raio vai variar até 4. Ele pode vir aqui, pode vir aqui, pode vir aqui, no máximo até 4. E a gente quer o mínimo que ele vai variar. Então, o mínimo que ele vai variar é na y² igual a 6x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a transformação nessa equação e aí eu obtenho a variação do raio. Então, y² é igual a 6x. Y é r, então se está ao quadrado vai ficar r ao quadrado, seno ao quadrado de θ, e igual a 6x, que é r cosseno θ. Esse r corta com o r daqui, e temos que r é igual a 6 cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ. Então essa é a nossa variação por baixo. E por cima já sabemos que a nossa variação é 4, porque no máximo que ele vai variar até o 4. Então vai ficar 6 cosseno θ dividido por seno ao quadrado de θ menor ou igual a r menor ou igual a 4. Bom, o que temos de importante aqui, que a gente vai usar para escrever a nova equação, é o jacobiano. Essa variação do θ, que são os limites em θ, e os limites em r. Como a gente vai fazer a integral da área, que é essa aqui, o valor que a gente tem antes de dx dy
é 1, então a gente não precisa transformar ele. Só se tivesse alguma função que dependesse de x e y. Então vamos reescrever a equação em coordenadas polares. Aqui eu tenho o jacobiano, transformação, e aqui os novos limites. A primeira iteração vai dar r² sobre 2. Eu reescrevi ela, coloquei o meio para fora, e agora eu vou substituir os limites aqui. Dessa equação eu vou separar ela em duas. Primeiro eu resolvo essa, depois eu resolvo essa do cosseno ao quadrado, seno a quarta de θ. Então eu vou reescrever a primeira. Aqui nessa parte, eu queria mostrar que ia ficar o 16 para fora e o dθ. Então a integral de dθ é θ. Então na verdade vai ficar π sobre 3 menos π sobre 3. Então o que eu tenho nesse caso aqui vai ser... Então aqui eu tenho 2π sobre 3. O 2 daqui vai cortar com 2 daqui. Mas isso eu faço depois. E agora eu reescrevo a outra parte, que é menos. Nessa parte eu vou usar o 2 que está fora para cortar alguns valores. Então aqui eu vou ficar com 16π, que aqui é 2π sobre 3. Corto com esse 2. Fica 16π sobre 3. E nessa parte eu fico com menos 18. Aqui eu já vou fazer uma manipulação para ficar mais fácil de enxergar uma substituição. Vou fazer cosseno de θ dividido por seno de θ. Isso tudo ao quadrado vezes 1 sobre seno ao quadrado de θ. Aqui fica cosseno ao quadrado, então volta nesse. Aqui fica seno ao quadrado vezes seno ao quadrado, então volta no de baixo. Isso tudo dθ. E agora eu vou usar uma substituição de... Vou fazer a substituição aqui. U, né? U é igual a cosseno de θ sobre seno de θ. Você pode estar se perguntando como eu sei essa substituição e como eu sei essa manipulação. A melhor forma de fazer isso é resolvendo bastante exercício e entendendo mais ou menos qual é o padrão que ele segue. Esse exercício já apareceu outras vezes separado, quando eu tinha que resolver apenas cosseno ao quadrado de θ e seno a quarta de θ. Então eu já sei resolver essa parte. Então o segredo é fazer bastante exemplo até encontrar alguns macetes. Bom, se U é cosseno sobre seno, du dθ é a derivada disso. E para derivar isso eu uso a regra do produto. A derivada do primeiro, que é menos seno θ, e eu copio o segundo, seno de θ. E agora eu vou colocar menos, copio o primeiro e derivo o segundo, que é cosseno θ. Isso tudo dividido por seno ao quadrado de θ. Essa parte aqui superior fica menos seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui nós sabemos que é igual a menos 1. Isso aqui de dentro é 1, só que como tem um menos aqui fora, fica menos aqui também. Então isso tudo é igual a menos 1 sobre seno ao quadrado de θ. Para substituir lá, efetivamente, eu tenho que isolar o dθ. Então, dθ é igual a menos du, eu vou passar o dθ para cá, e isso multiplicando, vezes seno ao quadrado de θ. Perceba que aqui ó, já tenho para cortar o seno ao quadrado de θ com outro seno ao quadrado de θ. Vou substituir, então, menos, quer dizer, igual a 16π sobre 3, menos 18. Eu vou deixar os limites sem colocar, depois eu substituo. E aqui fica u ao quadrado, porque tudo isso que estava dentro do parêntese é u. Então ficou u ao quadrado.
vezes 1 sobre seno ao quadrado de θ, vezes, vou substituir, du seno ao quadrado de θ. Note que aqui tem um menos, né? Eu não coloquei aqui porque vou colocar aqui, ó. Virou mais agora, com esses dois menos. E aí eu posso agora cortar esses dois senos. E eu vou ficar com... Aqui eu resolvi essa integral e ficou u ao cubo sobre 3. Esse 3 eu vou passar para fora, né? E vai ficar 18 sobre 3. E 18 sobre 3 é a mesma coisa que 6. Aqui eu não defini os limites. Eu vou fazer isso na próxima. Eu vou substituir, né? Voltar o cosseno de θ sobre seno de θ. E aí eu coloco os limites. Então fica 16π sobre 3 mais 6. Agora eu coloco cosseno de θ sobre seno de θ. Isso tudo, né, ao cubo. E os limites são menos π sobre 3 até π sobre 3. Agora eu vou usar o teorema fundamental do cálculo. Cosseno de π sobre 3 é a mesma coisa que cosseno de 60 graus. Isso aqui é meio. Então agora eu vou escrever aqui embaixo, vai ficar igual a 16π. Cosseno de π sobre 3 é meio. E seno de π sobre 3, ou seno de 60 graus, é raiz de 3 sobre 2. Como está embaixo, eu vou inverter. Então fica 2 raiz de 3. 2 raiz de 3. Isso tudo ao cubo. Esse 2 vai cortar com esse 2. Então eu vou ficar com 1 raiz de 3. E agora nesse 1 raiz de 3, eu posso multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. E vou ficar com raiz de 3 sobre 3. E por fim, eu já vou desenvolver isso aqui. E vou ficar com raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. E embaixo vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. Então, quando eu levo isso ao cubo, eu fico com raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3. Isso tudo sobre 27, que é 3 ao cubo. Então, eu vou cortar isso com isso, certo? E eu vou ficar 3 sobre 27. 3 sobre 27 é a mesma coisa que 1 sobre 9. Então, aqui eu fico com raiz de 3 sobre 9. Raiz de 3 sobre 9. Nessa primeira parte. E agora vamos ver a outra parte. A outra parte vai ficar menos cosseno de menos 60 graus, ainda está na parte positiva. Então, aqui vai ficar meio. Só que o seno de menos 60 graus está na parte negativa. Ele vai estar na parte do y aqui, certo? 60 graus aqui, ó, menos 60 graus. Então, ele vai ser menos raiz de 3 sobre 2. E o cosseno vai estar aqui, ó, na parte positiva. Por isso que um é positivo e o outro é negativo. Então, aqui vai ser menos 2 raiz de 3. Tudo isso elevado ao cubo. O procedimento deste lado é muito parecido com o procedimento que eu fiz anteriormente. Então, se você repetir isso, vai ficar com menos raiz de 3 sobre 9. E esse menos com esse menos vai ficar 2. Então, aqui vai ser, somos 2, né? Fica 2 raiz de 3. E aqui fica 16π sobre 3 mais 12 raiz de 3 sobre 9. Agora eu vou fazer uma simplificação aqui e vai ficar com 16π sobre 3 mais 4. Aí, aqui vai ficar 4 terços raiz de 3. E agora eu posso colocar em evidência 4 terços desse aqui também. E vai ficar 4π mais raiz de 3.
E essa é a nossa resposta. Novamente, aqui no final do vídeo, peço para você se inscrever, dar um gostei, compartilhar e continuar fazendo os exercícios da lista. Tem mais alguns exercícios e todos serão postados aqui no canal. Obrigado a todos.